Olá! O tema da nossa aula é o Brasil e a Europa no século XIX. Algumas considerações. Nesta aula, você poderá conhecer um pouco mais a respeito da história do século XIX. Obviamente que não podemos falar da história de todo o século XIX. Por isso, escolhemos alguns assuntos para serem trabalhados. Os assuntos escolhidos são o Império Brasileiro na época de transição entre o governo de Dom Pedro I e Dom Pedro II, o fortalecimento da burguesia na Europa depois da Era Napoleônica e o papel do Brasil diante das principais nações da época. Quando foi declarada a independência do Brasil em 1822, Dom Pedro I assumiu o trono de imperador. Porém, em 1831, ele voltou para Portugal e deixou como herdeiro o seu filho, o Pedro II. Mas Pedro II não pôde assumir o trono. Qual foi o motivo que impediu que Pedro II assumisse o trono imediatamente após a partida de seu pai? Quando foi, então, que ele virou o imperador do Brasil? As guerras napoleônicas alteraram completamente o mapa europeu. Depois, o Congresso de Viena resolveu anular todas as conquistas de Napoleão Bonaparte. Quem não gostou muito das decisões tomadas no Congresso de Viena foi a burguesia. Você sabe a razão do descontentamento da classe burguesa? E qual foi a reação dos burgueses? Será que a reação resultou em conquistas para a burguesia? Enquanto um grande número de países do mundo ocidental estava se industrializando e se modernizando, o Brasil Império parecia não estar muito preocupado com isso. Por aqui havia muita gente que não queria nenhum tipo de mudanças. Quem eram essas pessoas que não desejavam que o Brasil se modernizasse e que tivesse indústrias? Será que outros países influenciaram o Brasil a tomar alguma decisão para acompanhar as transformações da época? Ao final desta aula, você terá condições de responder essas perguntas. Por isso, preste muita atenção nas informações que nós vamos apresentar. Período regencial, entre Pedro I e Pedro II. O Império Brasileiro teve início com a Declaração de Independência, feita por Dom Pedro I no dia 7 de setembro de 1822. Dizem que ele estava às margens do rio Ipiranga, no meio de uma viagem, quando resolveu tornar o Brasil livre de Portugal. Provavelmente não foi bem assim. O rio não passava de um riacho e a declaração não deve ter sido ouvida por mais do que uns poucos acompanhantes de Dom Pedro. Mas o que de fato nos interessa é que o Brasil havia se tornado independente de sua metrópole na Europa. Mais ou menos na mesma época, vários outros países americanos também conquistaram suas independências. Ao contrário da maioria deles, que viraram repúblicas, o Brasil acabou virando um império. E todo império precisa de um imperador, não é mesmo? O imperador do Brasil passou a ser Dom Pedro I, que passou a governar como um verdadeiro monarca. Um exemplo bem claro disso foi a elaboração de uma constituição para o país recém-independente. O imperador até tentou ser um pouco liberal e permitiu que uma Assembleia Constituinte, que é um grupo de representantes do Estado encarregados de organizar uma Constituição, fosse criada para a elaboração daquele que seria o primeiro conjunto de leis realmente brasileiras. Quando a Assembleia Constituinte terminou a Constituição, ela foi entregue ao imperador para que ele pudesse dar a sua opinião. A Constituição que foi elaborada tinha sido influenciada pelas famosas ideias iluministas, que defendiam a igualdade e a liberdade. Era uma nova Constituição, inovadora para o Brasil, uma Constituição realmente moderna. Entretanto, o imperador não gostou nem um pouco de ver que seus poderes haviam sido limitados por aquela Constituição que valorizava a igualdade entre as pessoas. Então, Dom Pedro tomou uma atitude típica de um monarca autoritário. Ele dissolveu a Assembleia e mandou outras pessoas fazerem uma nova Constituição, exatamente do jeito que ele queria. E foi assim que, no dia 25 de março de 1824,
nasceu a primeira Constituição brasileira, que foi empurrada goela abaixo na população, pois ela foi imposta pelo imperador ao povo. De acordo com a Constituição de 1824, conhecida como a Constituição da Mandioca, o cargo de governante seria hereditário, isto é, o trono do império passaria de pai para filho. Também ficou estabelecido que somente homens ricos poderiam votar, era o chamado voto censitário masculino. O imperador, que não era nem um pouco bobo, resolveu adotar algumas daquelas ideias iluministas, com a proposta da divisão das funções do poder de Montesquieu. O Brasil teria, então, os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Mas eles não seriam tão livres e independentes, já que o imperador mandou criar um quarto poder, o poder moderador, que garantia ao imperador poderes ilimitados. Em outras palavras, esse quarto poder dava ao imperador a oportunidade de se intrometer nos outros três poderes. Ou seja, o poder do imperador era, de certa forma, ilimitado. Claro que muita gente não gostou dessa atitude de Dom Pedro. Parte da sociedade, que havia apoiado a independência, passou a desaprovar o governo de Dom Pedro I. Como se não bastasse, o império estava economicamente falido, o custo de vida estava elevadíssimo e o imperador parecia não se preocupar com a situação do povo. Em 1826, com a morte de Dom João VI, rei de Portugal e pai de Dom Pedro I, o trono deveria ser ocupado pelo legítimo herdeiro, que no caso era o próprio Dom Pedro. Na verdade, o trono deveria ficar para a filha dele, Maria da Glória, mas o irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, resolveu roubar o trono para ele. Como o imperador do Brasil começou a se envolver demais na sucessão do trono português, muita gente passou a desconfiar que o recém-independente país pudesse voltar a ser uma simples colônia de Portugal. Se, alguns anos antes, Dom Pedro havia declarado que, como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, agora, em 1831, ele poderia muito bem ter dito o seguinte: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que vou-me embora. Dom Pedro nunca falou essas palavras, mas abdicou do cargo de imperador em favor de seu filho, Pedro. Depois da abdicação, Dom Pedro I voltou para Portugal e jamais voltou ao Brasil. Agora, de acordo com a Constituição, o trono deveria ser entregue ao herdeiro, mas não foi isso que aconteceu, pois o herdeiro do trono imperial brasileiro tinha apenas 5 anos de idade. Imagine só a situação, o pai vai embora e deixa o filho com apenas 5 anos para assumir o trono de um império. Segundo relatos da época, o pequeno garotinho chorava dentro da carruagem que o levava para o palácio. Ele deveria estar aterrorizado com o barulho da multidão nas ruas, que gritava: "Viva Dom Pedro II!". Dom Pedro II ficou sozinho no Brasil, quer dizer, não tão sozinho, pois havia muita gente ao seu redor, como professores e conselheiros. Mas, da família, a pessoa mais próxima era a dama de companhia encarregada da educação doméstica, que na época era chamada de aia. A aia de Dom Pedro II era a Dona Mariana, que ele chamava de da dama. Entre a abdicação de Dom Pedro I e a entrega do trono para Dom Pedro II, houve um período em que quem governou foi uma comissão de regentes. Esse foi o período regencial, quando uma série de revoltas eclodiram por quase todo o império. Não vamos entrar em detalhes quanto a essas revoltas, mas podemos dizer que elas contribuíram para antecipar a subida de Dom Pedro II ao trono. O povo brasileiro estava descontente com os regentes que governavam no lugar do pequeno Pedro. Como em cada região os revoltosos exigiam coisas diferentes, aquelas revoltas são chamadas de revoltas nativistas, pois, de acordo com o historiador Boris Fausto, elas tinham a ver com as dificuldades da vida cotidiana e com as incertezas da organização política. Com todos esses problemas, acharam que a solução seria entregar o poder para o jovem Pedro. Então, um golpe de Estado colocou Dom Pedro II no trono. Dizemos que foi um golpe de Estado, pois foi preciso antecipar a coroação que deveria ocorrer somente aos 18 anos, mas aconteceu quando Pedro tinha 14 anos.
Esse golpe, conhecido como o golpe da maioridade, deu início ao segundo e último reinado imperial do Brasil. O segundo reinado vai da coroação de Dom Pedro II até a proclamação da República. Dom Pedro II foi um imperador muito diferente do seu pai. Enquanto Dom Pedro I queria controlar tudo, inclusive criando o poder moderador, o filho mostrou ser um grande entusiasta das modernizações do século XIX. Podemos afirmar que, de acordo com o governo e as atitudes de Dom Pedro II, ele foi um dos mais modernos monarcas do século XIX. Ele tentou urbanizar e industrializar o Brasil, mas encontrou resistência por parte das pessoas e grupos mais ricos e poderosos que não queriam mudanças no nosso país. Dom Pedro II era contrário ao sistema de trabalho predominante no Brasil naquela época, que era a escravidão. Ele até tomou algumas medidas para acabar com o trabalho escravo, mas a escravidão só foi completamente abolida em 13 de maio de 1888, pouco mais de um ano antes de acabar o seu reinado. Dom Pedro II adorava ler. Durante a sua vida, ele leu muito sobre os mais diversos assuntos. Por causa disso, ficou conhecendo todas as grandes invenções e desenvolvimentos tecnológicos da época. Ele amava a fotografia, sendo ele mesmo um fotógrafo. Tirou mais de 25 mil fotografias que ficaram no Brasil quando ele foi embora para a Europa, em 1889. Muitas daquelas fotografias estão guardadas na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro até hoje. Dom Pedro II trouxe o primeiro telefone para o Brasil. Viajou por vários lugares do mundo e foi, pessoalmente, fiscalizar as tropas do exército na Guerra do Paraguai. Dom Pedro II foi o único imperador brasileiro que nasceu no Brasil. Talvez, por isso, ele tenha sido um grande admirador do nosso país. Segundo várias fontes históricas, Dom Pedro II amava de verdade o Brasil. Quando a República foi proclamada em 15 de novembro de 1889, os republicanos deram para a família imperial um prazo de 24 horas para deixarem o Brasil. Dom Pedro II, pelo amor que sentia pelo nosso país, aceitou a sua expulsão para não ver o sangue dos seus cidadãos ser derramado. Ele deve ter partido com uma dor no coração. De acordo com o historiador José Murilo de Carvalho, na embarcação que levava a família imperial para a Europa, o ex-imperador fez uma tentativa de um último contato com a terra que deixava para sempre. Soltaram um pombo que levava como mensagem de despedida a palavra saudade. Por desgraça, o mensageiro não era um profissional do voo e tinha as asas podadas. Sob a vista de todos, caiu no mar e afogou-se. Agora, você já pode responder aquelas perguntas iniciais, não é mesmo? Dom Pedro II, que tinha apenas 5 anos, não assumiu o trono quando seu pai deixou o Brasil e voltou para Portugal. Foi preciso que Dom Pedro II esperasse 9 anos para poder tomar o lugar que havia sido do seu pai. Em junho de 1840, foi dado o golpe da maioridade, que empossou Dom Pedro II com 14 anos de idade. A consolidação da burguesia na Europa. O começo do século XIX foi um período de grandes e importantes mudanças históricas. Napoleão Bonaparte havia se intitulado Imperador da França e declarado guerra contra a Inglaterra. O começo do século XIX foi um período de grandes e importantes mudanças históricas. A Inglaterra, nessa época, era uma das maiores potências industriais de todo o mundo. Isso já justifica os interesses de Napoleão em acabar com a sua grande concorrente. Enquanto o imperador francês brigava com quase todos os países europeus, nas Américas, os Estados Unidos viviam a corrida para o oeste. O processo de ocupação dos territórios e várias colônias espanholas declaravam a sua independência. Eram tantas mudanças que teve gente que não gostou muito do que estava acontecendo, principalmente se considerarmos a Europa, pois Napoleão invadiu e dominou territórios que antes pertenciam às nobres famílias das aristocracias europeias. Com isso, muitos monarcas perderam seus tronos e, com eles, todas as mordomias que um dia eles tiveram. Em 1815, Napoleão foi finalmente derrotado na Batalha de Waterloo. Enquanto as tropas napoleônicas perdiam a sua última batalha, a aristocracia europeia estava reunida no Congresso de Viena.
Os representantes dos países que venceram a França resolveram anular todas as conquistas de Napoleão. Isto é, decidiram que os territórios que haviam sido tomados pelo exército francês voltariam aos seus legítimos donos. Normalmente, dizemos que o Congresso de Viena redesenhou o mapa da Europa de acordo com os interesses dos ingleses, dos austríacos, dos russos e dos prussianos. Na verdade, mais do que redesenhar o mapa da Europa, o que o Congresso de Viena considerava fundamental era evitar que uma nova Revolução Francesa acontecesse. Lembre-se que durante o movimento revolucionário francês, as massas populares tomaram o controle da situação e abusaram de seus poderes, executando muitos nobres e os contra-revolucionários. Para os governantes e para a aristocracia, era preciso impedir que os ideais revolucionários fossem colocados em prática outra vez. É possível imaginar o medo daqueles nobres senhores reunidos no Congresso de Viena, não é mesmo? Afinal, na Inglaterra, na Prússia, na Áustria e na Rússia, havia uma multidão de milhares de pessoas extremamente pobres e miseráveis que viviam sendo exploradas pelos monarcas e pelos nobres. Já pensou se toda aquela gente seguisse o exemplo do povo francês? Por isso, o Congresso de Viena reformulou a geopolítica europeia, invalidando os limites definidos pelas conquistas napoleônicas. Resumindo, o Congresso de Viena representou uma tentativa de recuperação do poder político pelas forças conservadoras, pois o Congresso de Viena tentou duas coisas. Primeiro, conter o avanço das ideias de liberdade que atingiam as sociedades da época. E segundo, recuperar e ou manter no poder os monarcas destituídos pela Revolução Francesa. O resultado do Congresso de Viena não foi algo tão extraordinário assim, pois, de acordo com o princípio da legitimidade, os territórios foram devolvidos aos seus legítimos donos. Mas, como forma de garantir que ninguém tomaria aqueles territórios e que nenhum outro monarca perderia seu trono outra vez, foi criada uma força militar denominada de Santa Aliança. A Santa Aliança deveria ajudar todos os países do Congresso de Viena, garantindo a segurança deles contra qualquer tipo de revolução ou ameaça. E assim, tudo voltava ao normal na Europa. Quer dizer, quase tudo, pois um grupo da sociedade não gostou nem um pouco das decisões do Congresso de Viena. Esse grupo era formado principalmente por donos de fábricas, por comerciantes e por profissionais liberais. Mas havia muito mais gente que fazia parte desse grupo. Essas pessoas eram os burgueses, que formavam a burguesia. Algumas das conquistas alcançadas na Revolução Francesa não foram respeitadas pelos monarcas que voltaram ao poder depois do Congresso de Viena. A liberdade civil e a igualdade social não foram respeitadas. Na prática, isso significou que muitas pessoas ficaram excluídas das decisões políticas, pois não podiam votar. Também voltou a existir censura na imprensa, o que impedia as pessoas de publicarem seus descontentamentos. A burguesia não aceitou essas medidas e considerou um grande retrocesso. Como a situação também não havia melhorado para as classes mais humildes, de operários, camponeses e pequenos artesãos e comerciantes, a burguesia começou a estimular protestos. Podemos dizer que o que se viu na Europa no ano de 1830 foi uma verdadeira onda revolucionária. Essa onda revolucionária se espalhou por quase todos os países, de Portugal até a Polônia, da Inglaterra até a Itália, passando pela Espanha, pela Bélgica e pela Holanda. Mas tudo começou na França, em Paris. Paris era uma das maiores cidades da Europa naquela época. Mas grande parte das suas ruas e casas lembrava as velhas cidades medievais. As ruas eram estreitas e apertadas, com prédios construídos no alinhamento da calçada. Em algumas ruelas, a largura não passava de 2 metros. Eram verdadeiros labirintos, sujos e escuros. Quem não morasse na região poderia se perder facilmente.
Imagine que os descontentamentos da população mais pobre e da burguesia não passavam de uma pequena ondulação, mas foi naquelas ruas parisienses que o movimento revolucionário teve início. E o que era uma pequena ondulação se transformou em uma onda gigante. Os revoltosos foram às ruas dispostos a mostrar toda a sua insatisfação. Para reprimir, estavam preparados o exército da Santa Aliança e as forças policiais. Diante de tão grande poder militar, a população decidiu lutar com o que tinha nas mãos. Com paus e pedras, os revoltosos enfrentaram os soldados armados. As ruas de Paris ajudaram bastante, pois bastava fechar algumas delas para que grande parte da cidade ficasse isolada. Carroças e barris eram tombados no meio de uma rua e, juntamente com paralelepípedos do próprio calçamento, formavam uma barricada que protegia os manifestantes. No ano de 1830, só em Paris, os manifestantes construíram mais de 3.000 barricadas. O poeta francês Charles Baudelaire descreveu aquilo dizendo que as barricadas eram paralelepípedos mágicos que se elevam para o alto como fortalezas. Com as manifestações de 1830, dizemos que o poder da aristocracia chegou ao fim na Europa. A burguesia havia conseguido alcançar alguns de seus objetivos. Por outro lado, o grupo mais numeroso que participou das revoluções de 1830 era formado por pessoas mais pobres, os trabalhadores. Se a burguesia conseguiu o que queria, o mesmo não aconteceu com os trabalhadores. 18 anos mais tarde, em 1848, uma nova onda revolucionária explodiu na Europa. Dessa vez, a briga ficou entre a burguesia e a classe dos trabalhadores, o proletariado. Novamente, barricadas foram espalhadas pelas principais cidades da Europa num movimento que ficou conhecido como Primavera dos Povos. O povo trabalhador se revoltou contra a exploração e a miséria, contra as más condições de vida. As forças policiais agiram com violência e sufocaram a maioria das manifestações. Veja agora, no nosso quadro Origens, como essa manifestação popular foi registrada em uma obra de arte. Olá! Você acha muito difícil entender arte? Então vou mostrar para você que não é tão difícil assim. Olha só essa pintura. O artista desenha direto com o pincel, sem traçar nada na tela antes. E sabe como dá para perceber? Pelos formatos, pelas massas de cor. Veja como não dá para identificar onde começam ou terminam exatamente as pinceladas. Esta pintura se chama Liberdade Conduzindo o Povo, de Eugène Delacroix. Mas não é só a análise do estilo da pintura dele que nos interessa. Esta imagem representa um conflito. Você consegue identificar quem são os personagens? Eu te explico. Pelas roupas já dá para perceber representantes do povo e militares. Inclusive, aqui na frente tem um militar caído. Quem será que estava vencendo essa batalha? Bem no centro do quadro, uma mulher parece guiar o grupo que vem em direção à parte mais clara da pintura. E ela olha para este povo, que parece batalhar por algo bem importante. Não é à toa que é ela quem dá nome à obra. Esta mulher representa a liberdade. Mas, depois das revoluções de 1830 e de 1848, o mundo nunca mais voltou a ser o mesmo. As aristocracias e as suas mordomias deixaram de existir. A burguesia conquistou o poder político. E os trabalhadores continuaram por mais várias décadas tentando alcançar melhorias. Para resumir, podemos dizer que o mundo, depois de 1848, ficou dividido entre a classe burguesa e a classe dos trabalhadores, dos operários. Agora você já sabe que a burguesia não gostou muito das decisões tomadas no Congresso de Viena. Os interesses conservadores da aristocracia europeia não eram os mesmos que os dos burgueses. Por isso, a burguesia se revoltou e foi às ruas, junto com os trabalhadores. Depois das barricadas, a burguesia conseguiu mais poder político e passou a controlar o mundo contemporâneo. O Império Brasileiro e o mundo.
Quando o imperador Dom Pedro II governou o Brasil durante o segundo reinado, vários outros países estavam em rápido processo de modernização e industrialização. A Inglaterra era a maior potência industrial da época, mas logo atrás vinham outros países que cresciam a uma velocidade espantosa. Os Estados Unidos possuíam a maior rede ferroviária do mundo, a França, a Bélgica, a Holanda e outros países europeus, depois das revoluções de 1830 e 1848, investiram na modernização de suas indústrias. Após a unificação da Itália e da Alemanha, esses dois países também foram em busca do seu lugar ao sol. Resumindo o contexto histórico da época, o que estava acontecendo era uma grande concorrência entre as principais potências industriais. E o Brasil? Onde estava nesse cenário? O Brasil, apesar de ter se libertado de Portugal com a independência de 1822, ainda mantinha muitas de suas características coloniais. Continuávamos um grande produtor de matérias-primas tropicais e um grande consumidor de produtos manufaturados e industrializados. Enquanto grande parte da população daqueles países europeus estava indo morar em cidades, o Brasil continuava com a maioria de seus habitantes morando no campo. E, se naqueles mesmos países os trabalhadores estavam se organizando para lutar por melhores condições de vida e de trabalho, no Brasil ainda predominava a mão de obra escrava. Como você pode imaginar, uma situação como essa não era muito favorável para o desenvolvimento econômico do Brasil. Afinal de contas, comprar matéria-prima é mais barato do que comprar um produto já processado, não é mesmo? Por exemplo, quem lucra mais, o produtor de cana-de-açúcar ou o vendedor de balas? Claro que o vendedor de balas lucra mais, pois ele agrega valor ao seu produto. Apesar do exemplo da cana-de-açúcar, na época de Dom Pedro II, o principal produto de exportação era o café. As fazendas de café geraram a riqueza que abasteceu o Brasil na segunda metade do século XIX. Foi o dinheiro do café que ajudou o nosso país a dar os seus primeiros passos em direção à industrialização. Mas havia dois obstáculos para a industrialização brasileira. Primeiro deles, os grandes países industriais que não queriam que o Brasil tivesse suas próprias indústrias. E segundo, era impensável um país ser escravocrata e industrial ao mesmo tempo. Vamos explicar melhor esses dois obstáculos. Como o Brasil dependia, em grande parte, das importações de produtos industrializados, éramos um excelente e lucrativo mercado consumidor. Por isso, potências industriais, como a Inglaterra, utilizaram diversos artifícios para impedir que tivéssemos boas e grandes indústrias. Por exemplo, nós não tínhamos a tecnologia necessária para equipar as fábricas. Quem tinha, não vendia. Ou se vendiam tecnologia obsoleta, isto é, ultrapassada. E ainda por cima, cobravam os olhos da cara por aquelas máquinas velhas. Então, as fábricas nacionais não conseguiam competir com os produtos importados, que geralmente eram melhores e mais baratos. Outro obstáculo para a nossa industrialização era a manutenção da mão de obra escrava. Um país que tinha quase 30% de sua população composta de escravos não podia pensar em ter indústrias. Um escravo não ganha salário, e sem salário ele não pode consumir os produtos fabricados nas indústrias. A Inglaterra também pensava assim, pois se os ingleses já eram os maiores fornecedores de produtos industrializados para o Brasil, se a escravidão fosse abolida, esse mercado consumidor aumentaria, e com ele os lucros dos ingleses. Entretanto, havia uma parcela da população brasileira que era completamente contrária ao fim da escravidão. Os grandes proprietários de terras, entre eles muitos fazendeiros de café, dependiam da mão de obra escrava para continuarem tendo seus lucros. Aos poucos, com a adoção da mão de obra de trabalhadores imigrantes, essa situação começou a mudar. Mas vamos nos deter na questão da escravidão e dos interesses internacionais para que ela fosse abolida. O Brasil foi, durante quase 4 séculos de sua história, um país escravocrata. Uma coisa que chama atenção nessa história é o fato de que, à medida que as pressões pela libertação dos escravos cresciam, também crescia o número de escravos que chegavam ao Brasil. Século após século, a quantidade de escravos só aumentou.
Foram 50 mil escravos no século XVI, quase 200 mil no século XVII, mais de 1.500.000 no século XVIII e, surpreendentemente, mais de 1.700.000 escravos no século XIX. No século XIX, não foi só o número de escravos que cresceu. O preço de cada escravo também foi aumentando à medida que os movimentos em favor da abolição ganhavam força. Funcionava a lógica do mercado, fundada na lei da oferta e procura. Se a escravidão estava em vias de se acabar, encontrar escravos tornava-se cada vez mais difícil. Logo, os que existiam tiveram uma valorização no seu preço. Fica fácil entender a razão pela qual quem tinha escravos não queria acabar com a escravidão, não é mesmo? Como parte da sociedade era escravocrata e os escravos eram vistos como propriedade e fonte de lucros, esse grupo tentou de todas as maneiras manter a escravidão até os seus últimos dias. Então, possuir escravos era o mesmo que ter dinheiro. Quem tinha não queria abrir mão. Quando o escravo fugia, por exemplo, seus donos faziam de tudo para recuperar a sua propriedade. Falando em propriedade, vamos ver um trecho do filme Mauá, o Imperador e o Rei. 200 peças como essa estão à nossa espera na África, Sr. Queiroz. Por 10 contos o senhor pode entrar no negócio. 10 contos de réis? O senhor terá direito a 30 negros. É, mesmo assim... Os ingleses querem acabar com o comércio de negros, mas isso tem lá suas vantagens. Quanto mais difícil se torna trazer os pretos, mais valiosos eles ficam. Nisso o senhor está certo. Mas mesmo assim é muito, seu Pereira. Fazer esse dinheiro todo na fazenda hoje em dia, o açúcar não está valendo nada. Não, seu Pereira. Levo esse negro e mais 2. Muito bem. Boletim. Senhor. Manda subir o lote para ele escrever. Sim, senhor. Obrigado. Como você pôde ver, os escravos não eram nada mais do que peças, objetos que eram vendidos em mercados e mercearias. Mas quais eram as pressões pela libertação dos escravos que tanto cresciam na segunda metade do século XIX? Uma das principais pressões tinha um nome bem definido. Chamava-se Inglaterra. Claro, a Inglaterra queria aumentar os seus lucros e via nos escravos libertados um potencial mercado consumidor. As relações diplomáticas entre o Brasil e a Inglaterra passaram a tratar cada vez mais da escravidão. Mas o Império Brasileiro não parecia estar muito convencido que o fim da escravidão era um bom negócio. Nem procurou atender às pressões inglesas de maneira rápida e eficiente. Prova disso é o fato de que o Brasil foi o último país americano a abolir a escravidão. Essa foi uma das principais características do processo que aboliu a escravidão no Brasil. Foi um processo totalmente lento e, na maioria das vezes, as medidas adotadas foram completamente ineficazes. Primeiro, se a Inglaterra não podia acabar com a escravidão em terras brasileiras, ela tentou impedir que o Brasil tivesse acesso aos escravos. Nesse sentido, podemos citar uma lei inglesa de 1845, a Bill Aberdeen, que autorizava que navios ingleses atacassem qualquer navio brasileiro que traficasse escravos. Sem acesso a novos escravos, era natural que os preços dos escravos já existentes subissem. Funcionava então a lógica da lei da oferta e da procura. Como tinha muita gente querendo escravos e poucos escravos para atender a demanda, os preços aumentaram rapidamente. As pressões inglesas continuavam. O Brasil, temendo perder os negócios que mantinha com os ingleses, acabou cedendo um pouco, bem pouquinho. No ano de 1850, uma lei brasileira, conhecida como Lei Eusébio de Queiroz, determinou a proibição do tráfico. Em teoria, comprar e vender escravos vindos de fora do Brasil estava proibido. Claro que havia contrabandistas e a lei só serviu para diminuir o número de escravos e aumentar ainda mais o preço dos que já existiam. Depois, no ano de 1871, uma nova lei foi criada para atender os interesses dos ingleses. Era a lei do ventre livre.
O nome da lei nos dá uma ideia do que ela propunha: libertar os filhos de escravas, mas só aqueles que nascessem depois da promulgação da lei, ou seja, depois de 1871. Se os ingleses faziam pressão, a elite escravocrata também lutava pelos seus interesses. A lei do ventre livre determinava que só seriam livres os filhos de escravas depois que completassem 8 anos. E assim mesmo, só ficariam livres se o governo pagasse uma indenização para o proprietário. Caso contrário, deveriam trabalhar para ele até os 21 anos. Mais alguns anos, em 1885, outra lei, a Lei dos Sexagenários. De acordo com a nova medida, todo escravo com mais de 60 anos ganharia liberdade. Na prática, essa lei não adiantou muita coisa, pois só foram libertados os escravos com mais de 65 anos. Aqueles que faziam 60 ainda precisavam prestar serviços aos seus proprietários até indenizá-los, isto é, trabalhavam até compensar a perda que o dono iria ter com a sua libertação. Eu costumo dizer que essa lei era uma tremenda piada, pois imagine qual era o escravo que, devido às duras condições de sua vida e aos constantes maus tratos, conseguia alcançar a idade de 60 anos. E, chegando a ter 60 anos, o que iria fazer como homem livre para ganhar a vida? Todas as medidas adotadas pelo Brasil, no sentido de acabar com a escravidão, tinham como objetivo atender aos interesses dos ingleses. Entretanto, como você pôde perceber, o Brasil não queria realmente acabar com a escravidão de maneira tão rápida. Foi por essas e outras que surgiu uma expressão que muita gente, ainda hoje, utiliza. A expressão é para inglês ver, ou seja, para mostrar que estávamos fazendo alguma coisa, quando na verdade praticamente não havia grandes mudanças. A escravidão no Brasil só acabou definitivamente em 1888, com a Lei Áurea, mas até a completa abolição foi preciso vencer os interesses de uma parcela de fazendeiros que ainda mantinham a mão de obra escrava em suas fazendas. Como os escravos estavam valendo muito dinheiro na segunda metade do século XIX, não era um bom negócio para eles acabar com a escravidão. Então, quem de certa forma impedia que o Brasil se modernizasse e que tivesse indústrias eram os outros grandes países industriais que não queriam concorrentes e os brasileiros escravocratas, que estavam satisfeitos com as coisas do jeito que elas eram. Nesse processo histórico, o Brasil teve que atender aos interesses principalmente da Inglaterra. Mas como você pôde perceber, as decisões e medidas adotadas pelo Império Brasileiro eram coisa para inglês ver. Nessa aula, abordamos alguns temas relacionados à história do Brasil e do mundo no século XIX. Os temas privilegiados procuraram mostrar algumas das principais mudanças ocorridas nesse período. Vimos como o Brasil participou desse processo histórico com 2 de seus imperadores. Aliás, os únicos 2 imperadores que o Brasil já teve. A independência do Brasil não significou, necessariamente, a nossa liberdade política ou econômica. O Império continuou economicamente dependente das principais nações industrializadas, enquanto, na política, o poder permaneceu nas mãos das elites escravocratas, proprietárias dos latifúndios. No mesmo período, no cenário internacional, mais precisamente na Europa, pudemos verificar como as mudanças ocorridas desde a Revolução Francesa influenciaram na consolidação do poder burguês. As ideias de liberdade e de igualdade do século das luzes permaneceram vivas na Europa, como as revoluções de 1830 e 1848 mostraram. Entretanto, aqueles ideais até hoje ainda não são conquistas universais, já que pessoas em vários lugares do mundo contemporâneo não desfrutam nem de igualdade nem de liberdade. Agora,
você já sabe um pouco mais sobre algumas das mudanças históricas ocorridas durante o Império Brasileiro e como a classe burguesa conquistou parte do seu poder no século XIX. Espero que você tenha aproveitado e bons estudos!